Mas vamos falar de Zico? É melhor, né? Vamos lá, vamos falar. É mais fácil. É mais fácil. Vamos mudar esse movimento. Isso, vamos movimentar para outro patamar. Isso. Né? Então vamos falar do Zico aqui. Bom, como a gente já falou, então o nosso Messias, Zico, vou colocar até uma artezinha aqui, né? Fazendo essa... Filho do seu José Antunes Coimbra. Essa homenagem, né? Essa homenagem aqui, então, nosso Messias é o caçula, né, de uma família, né, de 6 irmãos, ele tem 5 irmãos, então ele é o caçulinha, filho do seu José, tinha que ter José. Claro. Seu José Antunes e dona Matilde. Né, Matilde. Que já são falecidos, primeiro foi o seu José e depois a dona Matilde. Sabia que o Zico falou que o seu Antunes ele nunca viu o Zico jogar no Maracanã, na verdade ele diz que só se ele foi escondido. Ele nunca viu nenhum dos irmãos, né? Porque teve um irmão só que não foi jogador de futebol e uma irmã, né? Que pela época não se pensava em futebol feminino, sim, então não fez parte. Então eram 5 irmãos, né? Eram 4 irmãos homens, apenas um que não seguiu no futebol, né? Foi um até que faleceu no ano 2021, foi esse ano, em julho. Faleceu agora. E aí ele disse que ele nunca viu porque ele ficou decepcionado na final de 1950. Ele jurou que nunca mais voltava ao Maracanã. Então ele nunca... O Zico diz que se ele foi escondido não sabe, mas que ele nunca viu o Zico jogar lá no Maracanã, não. Português, né? Português fanático, torcer pelo Sporting, como diz os portugueses, e fanático, se tornou fanático pelo Flamengo, onde, como você vê pela foto, né? Todo filho, quando nascia, recebia um kitzinho Flamengo básico. Né? Eu tô vendo. Recebia camisa, isso bebê. Camisa, short, chuteirinho, né? Já nascia, então era um flamenguista, assim, de primeira linha. E tem uma situação também engraçada em relação a ele, que o seu Antunes ele era goleiro e ele jogava num time, né? E esse do clube municipal que foi campeão, né? Ali acho que foi 39. E aí por conta disso ele foi convidado a jogar no Flamengo. E aí o patrão dele, que era vascaíno, não deixou. Tinha que ser, né? Não deixou, ameaçou ele, se você for, você perde seu emprego. E ele detalhe, acabou... português torcendo para o Flamengo. Você vê, né? Mas aí tem uma outra coisa também, os vascaínos que vão gostar. A tia do Zico, né? Agora esqueci o nome dela. Jurandir? Não, agora não lembro. Era membro, e não perdia nenhum jogo, era membro da TOV. Ela era vascaína. Aí a portuguesa que torceu foi pelo óbvio, né? Aí ela né, tem essa tia, mas o seu Antunes não, era flamenguista. E aí ele não foi, cara. Ele não foi indicou para ir para jogar no Flamengo o Jurandir, que era o reserva dele no clube municipal. E foi no lugar dele. Foi no lugar dele e anos depois o Jurandir foi campeão carioca. Chegou a ser campeão carioca pelo Flamengo. Seu Antônio podia ter isso no currículo dele, tá vendo? Flamenguista, dedicado, podia, né, ser campeão pelo Flamengo em determinado momento. Então, o seu Antônio colaborou bastante, né? E 2 dos 4 que jogavam, né, só o Zico e o Edu que tiveram mais reconhecimento, né, enquanto que os outros não. Também jogaram. Edu jogava bola, viu? Jogava muita bola. Eu conheci Edu. Ele chegou a fazer um trabalho lá na Funabem. Minha mãe trabalhava na Funabem. Eu cheguei a conhecê-lo.
Jogava muita bola. Não eu era vi pouca, o lance não. dele naquele jogo das estrelas, ele de cabelo branquinho, ele na Sim. intermediária, ele pegou a bola assim tal, e meteu uma dali, a bola bateu num travessão, não chegou a entrar, mas você via, né? Uma qualidade. Uma qualidade, você viu, bobeou. Isso é uma coisa que a gente fala aqui o tempo todo, né? São jogadores que fazem o simples, né? Fazem de forma, né? De uma forma que parece fácil, né? Mas fazem o simples. O que é o simples no futebol? É bola no gol, bola na rede. Então tu bobeou. Não tem que inventar. Não tem que inventar. Você ser viu que o goleiro simples, deve né? ter piscado, ele olhou, pum, aí o instinto é que bate. Quando ele olhou, viu a oportunidade, pum, bateu, a bola foi lá no travessão. Então é cheiro, né? Você nasce com isso, mais importante. Então aí o Zico vem, né? Nasce em 3 de março, né? 3 de março de 53, né? Acho que é de 53. Está com 68 anos agora. E aí, 3 de março é o Natal rubro-negro, né? Nascimento do nosso Messias aí, entendeu? E aí nasce né, esse caçulinha, que sempre, né, Arthur Antunes Coimbra, o nome dele, e aí sempre pequenininho, né? Mas nunca, como você fala, né? Mas o fato de ser pequenininho não é uma coisa, não é tão importante. Mas aí é chamado de Artuzinho, né? E aí, pelo sotaque carregado da mãe portuguesa, o Artuzinho vira Artuzico. Artuzico, 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 Artuzico. E aí a prima dele é que apelida ele de Zico, né? Abrevia, em vez de ser Artuzico, de Zico, né? Se fosse talvez aqui no Brasil, seria Zinho, como tem o Zinho. Mas foi o fato dessa ascendência portuguesa, né, que o Artuzico virou Zico, né? E o Galinha, porque o Galinho sempre foi franzino, sempre foi pequeno, e como caçula perturbava os irmãos mais velhos para querer jogar, e era um galinho de briga, né? Pô, esse galinho de briga, porque, né? Então, um galinho de Quintino onde eles nasceram, né? Eles nasceram e foram criados. Então, o galinho, né, o Zico, né, passa a, né, ser o galinho de Quintino também. Então, tudo relacionado ao tamanho dele, né? Muito pequeno. Então, a trajetória dele é marcada por uma família, né, de jogadores de torcedores do Flamengo que jogaram, né? Alguns irmãos jogaram na base do Fluminense. O Edu, na verdade, tem uma história muito ligada ao América, né? O Zico no Flamengo. E o Nando, né? Que é um caso à parte, que tem essa questão com a ditadura militar, né? do Nando, que rodou aí até ele terminar em Lisboa. Né? Em Lisboa, chegou a jogar numa Madureira também, enfim. Então, uma família aí que prestou grandes serviços ao Flamengo. Mas até o irmão dele, que não jogava futebol, né, o Tunico fazia parte do lendário time do River, né? Aliás, do Juventude, desculpa. Do Juventude de Quintino, que era imbatível lá na Zona Norte. E aí o Zico fazia parte pequenininho, o Tunico também, né? Então esse time... E saiu uma foto no próprio Instagram compartilhada, acho que pelo Zico, né? A reunião dos jogadores do Juventude. Até hoje eles se encontram. Né? Estava lá o Edu, estava ele, né? E aí eles jogando lá, entendeu? E o Tunico, ele não era jogador de futebol, trabalhava no Detran. Era normal. Era normal. E o único que não jogava futebol, coitado, morreu. Né? Morreu no ano passado. Na época não teve a causa divulgada, mas não apurei agora não. Mas quando também se comenta, não se fala sobre a causa. Mas o único que não jogou, né, já se adiantou e foi para o andar de cima. Então, assim, né, o objetivo é a gente estar homenageando, conversando aqui um pouco sobre a história, né, dele. E você vê que é tudo aquilo que a gente falou no começo, né? Um bom garoto, uma boa pessoa, um bom homem, né?
bom pai hoje, um bom avô, porque é muito comum ele compartilhar vídeos, fotos com os netos, tal, que está curtindo ali, né, talvez o que ele também já falou, que ele não pôde curtir tanta paternidade, né, porque estava trabalhando. Sim. Né, e hoje ele está curtindo os netos. Né? Então, tudo isso foi formado a partir de um núcleo familiar que era muito responsável, né? Ele tinha uma base muito importante, né? Que, de uma forma geral, isso hoje não tem, e eu acho que isso que muda um pouco muda muito o mundo que a gente vive hoje. Sim, e tem uma característica também, Zé, que acho que até para a gente colocar, eu acho que ídolo não pode ser técnico, não pode ser presidente. Ídolo é o ídolo. O que aconteceu com o Roberto Dinamite, entendeu? Aconteceu com o Roberto Dinamite, se tornou presidente do clube, aí aparece um monte de coisa, o cara era ídolo, deixou de ser ídolo, uma parte, e começa por aí. Eu acho que ele fez o papel dele no Flamengo, ainda faz, né, da sua importância, né? Na sua importância de pessoa correta. A gente não vê nada de errado em relação ao Zico. Tentaram colocar algumas coisas, já provaram que nada daquilo era verdade. Tinha um bando de pessoas no dedo do Flamengo, que inclusive na gestão passada, anteriores, conseguiu tirar essas pessoas lá de dentro. Torcida organizada é um problema sério, contamina. Profissão, torcida organizada. Torcedor, né, oficial. Muito complicado. Entendeu? Muito, muito. Aí compara, como o Júnior está falando, com o Maradona, não sei o quê. Olha a diferença do Maradona. Digo que era objetivo, sem firula. Né? Claro. Né? Ele se caracterizar pelas arrancadas, pelo aquele jogo vertical, né? Direção ao gol. Objetivo, sempre foi. E quando passava a bola, devolver a bola para trás, era com o objetivo para jogar a bola para frente. Uhum. E viu alguma coisa que era mais fácil. Realmente era um diferencial. Infelizmente, não foi campeão pela seleção brasileira, né? Teve vários. Não estava no destino dele. Não. O destino dele, felizmente, estava sendo campeão pelo Mundial pelo Flamengo, mas não estava no destino dele ter, né, duas, pelo menos, situações que poderiam ter acontecido, infelizmente não aconteceram. Né? Tem o da Argentina, que foi o 78, se eu não me engano. O gol foi dele até naquele jogo que terminou. Né? Então foram situações que está na história dele que, infelizmente, né, de boas atuações, de vários momentos, mas não chegou. Acho que só teve 1 ou 2 títulos muito tempo atrás, mas não chegou a ter nenhuma vitória assim na seleção. Só boas participações, partidos e ter feito parte de um time também que era mágico. Né? Muito. A seleção de 82. Né? Então, fez parte de uma geração de futebol muito boa, né? Excelente. Que, né, continuando trazendo o Brasil, né, falando do Brasil, o Brasil num patamar assim, em relação aos outros, que começou a diminuir a partir do momento que o futebol começou a ficar mais organizado e profissionalizado. Aí o instinto brasileiro, né, aí a nossa cultura que começa a atrapalhar um pouco. Eu vi muito bons, na faculdade onde eu me formei, né, alguns ex-jogadores, né, faziam parte do corpo docente ali, e jogadores que, né, atuaram no próprio Flamengo. E eu vi, né, não vou dar nome, mas falava muito assim, não, jogador se conhece pela forma de andar. Jogador se conhece... ele botou a mochila dessa forma ali, entendeu? Então, essa forma de identificação que eu não estou negando, né? Eu também vou olhar assim, a gente vai ver algumas características que a gente pode associar, mas a gente não pode negar a organização, a gente não pode negar determinadas situações que aconteceram com a evolução
e que, como a gente comentou na live passada, nos deixaram num patamar assim de obsoletos, né? A ponto de a gente estar aqui conversando sobre um técnico português que veio aqui em 2019 e deu tapa na cara de todo mundo. Entendeu? O que é isso? Que jogo é esse? Parecia isso. Então a gente parou no tempo e a gente fica sempre dependendo daquela jogada, né? Daquele vai Brasil, né? E aí o mundo, né, está se preocupando mais com a vitória e menos com o show. E é Sim. Isso que está acontecendo. E aí o próprio futebol hoje nosso, que eu já desconfio que já não é, né? Quem vem jogando futebol aí, eu acho que já vem com uma missão para querer ser jogador de futebol. E eu acho que pouco se joga futebol, né? Se jogou futebol, não sei se eu não entender, é como se não se jogasse futebol, se troca esse futebol da várzea, da pelada, né? Onde até você adquirir algumas boas experiências, se troca por uma tentativa de você ser profissional. Já começou acabando com as várzeas, né? Então tudo isso é muito complicado. Então, só para a gente não fugir muito, então o Zico vem de uma base, de uma época onde tem uma base familiar, e aí você tem bons jogadores também a partir do momento que você tem bons profissionais, né? Porque entendem o seu papel e executam a sua atividade com profissionalismo. Então, ele é um dos grandes exemplos disso, que terminaram o seu ciclo no Flamengo e conseguiram, né? O Zico conseguiu ser maior do que o Brasil, né? Ele é idolatrado no Japão, que não é pouca coisa. Um país pequeno, mas de grande importância, né? Sim, então, mudou o futebol lá. Ele é uma outra, né? A gente vai chegar a comentar um pouco disso, mas você vê que ele não é pouca coisa. E aí, das peladas do Juventude ali, o Celso Garcia, né, que fala, e acabei, deixa eu botar na foto dele, o Celso Garcia, um jornalista que é amigo da família, né, amigo do seu Antunes, vai assistir um desses campeonatos no River, né, que é um clube lá da área também, e aí numa partida lá que o Zico destrói, né, um garoto aí, ele leva o Zico para o Flamengo. Isso em, acho que 67. Ele leva o Zico para o Flamengo e aí ele fala que é a melhor coisa que ele fez na vida, que ele já pode morrer em paz. Morreu. Foi uma partida que ele fez 10 gols, não é isso? Foi, acho que foi 15-3, sei lá, ele marcou 10 gols. 10 gols, imagina. Bichinho endiabrado, né? Então, ele leva para o Flamengo e aí tem uma questão, em 69, o Zico chega a ser mandado lá para a Bahia para fazer umas avaliações e ele é rejeitado lá por conta do físico, né? Então, em 69, ele vai para a Feira de Santana, lá para o Fluminense de Feira de Santana, volta porque é recusado por conta do físico, muito franzino, né? Não consegue suportar o jogo com os outros, né? Com os outros meninos que eram muito maiores e mais fortes do que ele. Aí ele volta, graças a Deus, ele volta para cá. E aí ele passa a fazer parte de uma geração de um projeto Soma, né? Chama um projeto Soma, que se dedica à preparação a partir do reconhecimento do talento, e alguns outros jogadores fizeram parte, como o Adílio também, né? Então o Zico passa por uma intensa preparação física, onde ele adquire corpo, massa muscular, uma estrutura melhor, que só em 74 que ele abandona esse karma, né? Essa alcunha do jogador fraco, né? Passa a ser um tourinho também, fica muito forte, né, pela preparação. Mas, na verdade, ele sobe para o profissional em 71, né, participa, aí tem uma imagem aqui, né, ele dá o gol da vitória para o Fio Maravilha, né, o Figuraça. Figuraça, né, que o Fio Maravilha, ele hoje mora na Califórnia, né? Ele mora nos Estados Unidos e ele fala que hoje ele vive uma vida tranquila não pelo futebol. Ele na verdade, ele tem uma vida tranquila hoje, não é rico,
uma vida tranquila pelo dinheiro que ele juntou sendo entregador de pizza na Califórnia. É isso aí. É isso Então, aí. trabalhando na pizzaria, hoje ele tem uma vida tranquila. Mas nesse jogo em 71, o Flamengo ganha de 2-1, né? Acho que até o primeiro jogo, acho que é contra o Vasco, até 2-1, e ele dá o passe para o gol da vitória para o Fio Maravilha. Até 74, ele desce para o profissional, ele desce e volta para o profissional muitas vezes. Você vê que não é uma questão de, né, entrar e ficar, né? Até hoje a gente vê. Ele oscila um pouco até que se. Caiu, Zé. Acho que a gente caímos, mas estamos voltando. Isso. E aí ele faz parte de uma, né, de uma geração que você vê até ali, ó, o que seria o compadre, você vê Rondinelli, Cantarelli, Jaime, né? Esse Geraldo jogava muita bola também, viu? Geraldo, que faleceu muito cedo, foi muito amigo do Zico, ele conta, fala assim, sempre, né? Jogava muita bola. O Luxemburgo ali do lado dele também. Então você fez parte, né? E aí começa ali uma trajetória, principalmente a partir de 78, começa uma trajetória ali de conquistas, né? De vitórias, né? Então tem uma discrepância em relação aos gols ali de um gol, mas pela fonte. Mas o quadro à esquerda é validado pelo próprio Zico, né? Então são 508 gols pelo Flamengo, né? 732 partidas, ali a quantidade de títulos, né? E um jogador que se notabilizou pelas arrancadas, pelos dribles curtos, né? Você vê um vídeo de gols do Zico, de jogadas do Zico, você fica impressionado, né? Parece um motorzinho, né? Lançamentos, que hoje também não se faz, lançamentos, né? Parece que quase que virou especialidade hoje. Tu sabe quantas gols de faltas foram desses 500 gols aí? Foram 47, lembra? Eu cheguei até, eu falei na. Foi, né? Quase 50, né? Ele fez 64 gols de faltas na carreira, que até achei pouco, né? Mas ele é o 6º do Brasil, entendeu? Então não é pouca coisa, mas foram 64, sendo que desses 64, 47 foram no Flamengo. Os outros aí é Seleção, Udinese, Japão também, né? Japão. Mas a maioria do Flamengo foram gols importantes de falta, né? Então ali começa uma trajetória de vitória, de construção de uma referência, de construção de um jogador, né, que se afirmava na história não só do Flamengo, mas do Brasil. Como você falou, infelizmente na seleção não teve tanto sucesso, né, apesar de ter feito a sua parte. Eu não digo nem o sucesso ele teve, isso não ganhar os títulos. A questão é essa. Taça, vitória, na verdade é isso. Né? Tanto é que a seleção mais respeitada foi de 82, né? Se falava muito, 82, 86, aí demorou quanto para aparecer 2002. Há quanto tempo foi para 80? Né? A diferença de anos que apareceu uma seleção de respeito, que o pessoal respeitava. Até hoje se fala, o pessoal mais antigo que viu jogar ficava impressionado com tudo. E tem um detalhe, os zagueiros eram enormes, batiam nele, baixavam o cacete nele, caía e levantava. Não tinha esse cair e ficar no chão rolando. Não era uma coisa de ficar rolando. Isso é geração nova, geração teatro. Era mais raiz. O Manguito que conta uma... Não sei se foi o próprio Zico ou o Manguito que conta, né? Que é zagueiro enorme lá atrás, e aí ele falava que quando o Zico chegava assim, pô, estão me batendo lá, pô, não sei o que, se quer lá. Aí o Manguito falava assim, ô papai, fica calmo, quando passar aqui a gente joga lá na geral, não tem problema. Vai lá, faz seu gol, né? Ganha pra gente, que a gente segura aqui atrás. Vai, não volta, não. Deixa comigo. Manguito. Deixa eu só dar um salve aqui. Maria Aparecida, né? Boa tarde, Maria Aparecida. Ela botou essa novela, JJ já tá chata. É verdade.
Tá, Maria Aparecida, tá muito chata, mas acontece que vamos até usar o jargão do nosso infiltrado lá em Portugal, gelo no sangue, entendeu? Ter gelo no sangue. JJ, 99% de certeza que ele vem. Só que tem essas questões, um está jogando com o outro, né? O que dá uma encheção de saco, a gente fica... mas é uma questão de negociação. Na hora certa, para mim já está até combinado, né? Eu também acho. Se especulou muito sobre essa questão. Não, ele marcou reunião, isso aqui, tudo para irritar lá o Benfica, tal. Isso já está traçado, né? Pelo que eu estou entendendo, pelo que a gente vê aqui. Mas isso chateia para quem está assistindo. Mas fica calmo. Quando você abrir o olho, vai estar o bom velhinho aí. Vai estar tudo dando certo. De volta. Né? Agora, não tem que ter Aeroflá, não. Não tem que ter Aeroflá, não. Tem que chegar no sapatinho. Entendeu? Ainda mais se pagar. Se pagar, Jesus, tem que ser 2 anos aqui no mínimo. Tem negócio de cláusula, né? Botão de exceção, qualquer coisa eu vou embora. Não. Aí tem que conversar direito. Até porque eu acho que agora ele vai ficar mais calmo, porque ele não vai ter tanta saída assim. Ele vai querer provar alguma coisa para o mundo, né? Exatamente. Mas assim, tá chata, mas ela vai ter um final. Acho que até dia 30 a gente vai ter aí, se o pessoal não perder a paciência lá antes, mas acho que dia 30 o Benfica já está desfalcado e, pelo que demonstrou no jogo, também não fazia muita diferença. Vai tomar uma traulitada do Porto na sexta-feira que vem. Até porque, né, a torcida flamenguista invadiu as redes, já está perturbando a vida do Benfica também. Né? Então, fica calma, Maria Priscila, vai dar tudo certo. Né? A gente está aqui falando de uma pessoa que flui energias positivas para o Flamengo. Né? Então, esse movimento. Movimenta bom. Movimenta bem o fluxo. Né? Então, ele sobe, o Zico sobe para o profissional em 74, e em 78 começa aquela era de vitórias, e assim vai. Né? Os títulos começam a aparecer e a gente, né, só dele aí, na época, 4 brasileiros, uma Libertadores, um Mundial. Então, a gente começa hoje, né? Eu sou Flamengo, né? Zé Carlos é Flamengo, e muitos flamenguistas hoje, né, têm a possibilidade de andar com o nariz em pé. Tem que respeitar por conta de de um ídolo como o Zico é, né? Que o Zé trouxe a questão, né, técnico, né? E no final a gente fala um pouco mais disso. Mas a gente hoje tem até o que os antes não gostam, né? Que a gente tem uma alegria de ser Flamengo por isso. A gente acredita, né? Então isso, né? Se deixar chegar, a gente sabe que a energia, né? Que esse movimento é bom quando isso acontece. Acontece, exatamente. Entendeu? Então é isso, né? Em 74 ele recebeu a camisa 10, não foi isso? Foi. Ele jogava com uma camisa 9 até aquele momento. Aí ele passa a receber a camisa 10 em 74. Né? Eu tinha 10 anos, é. Ó, já estava entendendo algumas coisas. Já. Eu tinha 1 aninho. Já o quê? Eu tinha 1 ano. Tinha 10 aninhos. Eu vi tudo isso. Vi e ouvi que era o rádio. Era o radinho, né? O radinho. Eu gostava muito de assistir, de escutar o jogo no rádio. Né? E assistir o jogo do Maracanã com o radinho. A gente estava lá. Com o radinho. Hoje a gente usa o fone, né? Mas é bom, né? A emoção do rádio é boa. Né? Mas, enfim, muita coisa está acabando, porque vai mudando essa modernização. Mas Deixa eu contar um evento engraçado no Maracanã, essa história do radinho. Eu estava no Maracanã com um amigão meu do peito, aí tinha um cidadão com o rádio aqui e vendo o jogo. O rádio parou, ele olhou, bateu na cabeça, assim não vai funcionar, e jogou o rádio. E saiu o gol. E eu estava atrás,
Gol! Gol! Como é que ele ficou para trás? Cadê meu rádio? Eu falei, já era, tá lá embaixo. O rádio tem. O rádio foi gol? Como é que eu vou saber se foi gol ou se rádio... Exatamente. E ele teve que buscar o rádio, aquela coisa da sorte, e sumiu. Radinho, deve ser o radinho dele da sorte já de quanto tempo? Zé, no intervalo do jogo, tu não se... do rádio. Quando eu vi, eu estava o cidadão com os pedaços do rádio na mão, tentando montar o rádio. Só quem vai no Maracanã, esse jogo de futebol, sabe que a gente enlouquece, né? São coisas que são muitas histórias, são situações de... Né? A gente lava a alma ali. Né? É uma terapia, né? E uma energia, assim, né? Um furor, assim, né? Um gol, uma jogada, né? Uma programação de domingo. Nossa, é uma explosão, né? Como se fala, quem nunca foi é porque, às vezes fala, mas nunca foi é porque é uma emoção que não pode deixar de sentir na vida, entendeu?